Aí faz assim. Aí tem que fazer assim agora. Isso. Bom, aula passada, então, a gente falou de indutância. O que é indutância? Indutância é uma propriedade que os objetos têm, objetos chamados de indutores, tal que se eu aplico uma corrente variável externa ao longo do objeto, esse indutor vai produzir uma força eletromotriz no meu sistema contrária, produzindo uma, no sentido de contrária, né, uma bateria efetiva que age contrariamente ao sentido contrariamente à variação de corrente. E existe uma constante para a maioria dos sistemas, todos que eu penso agora são assim, que é chamada de L, que é a constante de proporcionalidade entre epsilon, que é a força eletromotriz induzida, e DI da corrente externa. Então epsilon vai ser menos porque é contrário, então L é uma constante positiva. E geralmente L depende da geometria. Nos casos que a gente viu do solenoide, por exemplo, depende da geometria do meu indutor. E é isso. A gente resolveu os circuitos. Depois a gente resolveu os circuitos. Muito bonitinhos. Assim. Circuitos RL chamados. E depois a gente resolveu aqueles negócios com um monte de coisa aqui. Assim. E aí tem negócio aqui, tem isso daqui. Aí aqui é assim, aí aqui tem outro indutor. Se tem mais de um indutor, vai ter duas equações diferenciais. Uma para cada corrente. Então você vai ter um sistema de equações diferenciais acopladas. Em particular, se tem mais de um indutor, tem que ver direitinho o que acontece, porque vão ter dois L's. Então, tem que ver os tempos característicos. Como é que vai ser o L efetivo, né? Enfim, mas aí é com vocês, né? Mas se vocês quiserem resolver para o sistema com dois indutores e dois resistores, usando leis de Kirchhoff, fiquem à vontade. A aula passada a gente passou bastante tempo resolvendo um exercício, um exercício desse tipo, né? E aí não deu tempo de falar da energia armazenada no indutor. O que acontece? Acontece que o indutor ele produz uma força eletromotriz. E para produzir uma força eletromotriz, não vem do nada, né? Quer dizer, passa a corrente e a força eletromotriz é produzida, no caso que a gente conhece, pela bateria. E a bateria armazena energia química, ou qualquer outra coisa que é usada para fazer a bateria, que é transformada em energia elétrica. No indutor também. Então, como é que funciona no indutor? No indutor, a gente vai querer analisar a conservação de energia, que é um sistema fechado, né? Se é um sistema fechado, a energia deve se conservar. Que energia? A gente conhece alguns tipos de energia, o que sobrar é a energia que a gente não conhece. Então, o que a gente sabe fazer num circuito desse? O que a gente sabe fazer? O que a gente viu até agora que dá para analisar um circuito desse?
gente viu isso daqui, ó. Assim. Quando fecha a chavinha. A gente aplica a lei das malhas desse cara. Então dá epsilon, corrente para lá, epsilon, menos RI, menos epsilon induzido, mais o epsilon induzido do indutor, né? Então, menos L di dt igual a zero. Aí eu olho para a equação, eu vejo que não tá legal. Não tá com cara de que vai aparecer energia nessa equação. Mas olha, tem epsilon, tem RI, e aí eu sei que, por exemplo, epsilon o que é epsilon? Epsilon é medida em volts. Que tem a ver com corrente. Se tem a ver com corrente, é porque é alguma coisa variando no tempo, não é uma energia. É uma taxa de. A corrente é taxa de variação de carga na seção transversal. Então eu espero encontrar uma taxa de variação de alguma coisa. Se eu manipular a equação adequadamente. E se eu quero achar energia, eu vou procurar uma taxa de variação de energia, que é potência. Procurar potência. Porque aí, se eu acho essa taxa de variação de energia, o que está variando é a energia, né? Vai ser ddt de alguma coisa, essa coisa é energia. E aí, como é que eu faço? Tem RI aqui. Se eu multiplicar por I, vai aparecer RI quadrado, que é a potência dissipada no resistor, que é a potência que o meu sistema transfere a minha bateria transfere ao resistor. Então, olha que legal como é que fica. Fica epsilon I menos RI quadrado menos LI di dt igual a zero. Olha que bonitinho. E agora, isso aqui são potências. Tem dimensão de potência. Certo? RI quadrado, epsilon I. Tudo isso tem dimensão de potência. Vocês concordam? Quem é epsilon I? Epsilon I, né? A gente sabe que isso aqui é a potência fornecida pela bateria. No meu circuito, a bateria ela tem uma força eletromotriz, então ela age no circuito, fornecendo energia para ele, para que empurra os eletrinhos e faz corrente. Os eletrinhos são empurrados no sentido oposto da corrente, certo? Isso, né? Não é isso que acontece? A corrente está para cá, os eletrinhos estão viajando para o lado oposto. Aí, então, a potência fornecida pela corrente é εi. E quem é esse cara aqui? Se a potência é fornecida pela corrente, ela tem que se dissipar em algum lugar. Essa potência fornecida pela corrente tem que ser transmitida para o resistor e para o indutor, né? E a soma tem que ser zero, porque o sistema é fechado. Então, o RI quadrado é a potência transmitida ao resistor. Certo? Que é dissipada lá. Então, para ser dissipada, tem que transmitir. Então, a bateria, por meio do circuito, transfere esta potência, essa energia por unidade de tempo para o resistor. E aí sobrou um termo ali. Esse termo é L vezes alguma coisa. Então, o que é esse termo? Vamos lá. Chuta.
O que é esse termo? O que é o termo que está sobrando? Se olhando aqui, esse terminho aqui. Se essa potência fornecida pela bateria e essa potência transmitida por resistor, isso aqui a soma é zero, isso aqui só pode ser a potência transmitida da bateria ao indutor. Então, olha que legal. Então, eu sei que a potência transmitida por indutor, ela vai ser LI DT. Como esperado, ela só vai ser transmitida para o indutor. A potência só é transmitida para o resistor quando passa a corrente. Que o resistor age contra correntes. A potência só é transmitida para o indutor quando tem variação de corrente. Porque o indutor age contra variações de corrente. Né? Olha que legal. E aí eu posso escrever isso daqui, como vocês sabem, de cálculo. Certo? Dt de quadrado, porque pela regra da cadeia, ddt de x quadrado é 2x dx, certo? ddx de x quadrado é 2x dt, 2x dx. Então, pela regra da cadeia, ddt de quadrado é 2i, aí tem que aplicar de novo 2... Desculpa, o normal não é regra da cadeia. O normal é ddx de x quadrado é 2x dx. Então, pela regra da cadeia, ddt de quadrado é 2i vezes a derivada desse carinha aqui de dentro. É 2i dt. Eu posso escrever PL, a potência transmitida ao indutor, como sendo ddt de meio de Li quadrado. Olha que bonitinho. Que bonitinho. Eu escrevi esse negócio e aí eu consegui transformar isso em uma derivada total. E a potência, o que é potência? Potência é variação de energia, certo? Se a potência é variação de energia, eu posso escrever isso aqui como ddt de um negócio. E esse negócio eu vou chamar de energia armazenada no indutor. Certo? Vocês concordam comigo? U igual a meio de Li quadrado. O L que eu estou chamando. Professor, Oi. você chamou a potência de DUDT? Isso. Porque ela varia com o tempo. E aí seria a energia. Não, a potência é taxa de variação de energia com o tempo, certo? Certo. Dimensionalmente. Então, se tem uma potência de alguma coisa, é porque tem alguma energia variando, né? Certo. Eu estou chamando essa energia de UL. Beleza. E esse UL eu associo, então, com o indutor, vai ser energia armazenada no indutor. Então, Certo. quando a corrente varia, esse UL varia. Beleza? Beleza. Beleza. Então, tá bom. Mas aí a energia está armazenada no indutor, né? E o indutor. E essa energia só existe quando passa a corrente, né? Mas quando passa a corrente ela gera um campo magnético.
Então a pergunta é: a energia está armazenada no indutor, mas será que a energia... Lembra que a gente viu um negócio do campo elétrico, que a gente chegou à conclusão de que, daí faz lá o exemplo, e viu que a energia está armazenada no campo elétrico. Dado um campo elétrico, eu tenho uma densidade de energia associada ao campo elétrico. Lembram? Porque a gente viu. Então, é esperado, ou pelo menos parece que, a partir disso daqui, como a energia está associada a uma corrente, e corrente está associada a campo magnético, pode ser que eu consiga associar uma energia ou uma densidade de energia ao meu campo magnético. E a resposta é: será que é? Passar tempo fazendo isso é porque é, né? Eu vou fazer, como no caso elétrico, eu vou fazer um exemplo para encontrar essa densidade de energia. Exemplo. Vou pegar um solenoide. Solenoide é um carinha assim, aquele solenoide ideal. Que eu digo que tem comprimento L, mas o campo é constante. Né? Ele é ideal para os nossos cálculos. E seção transversal de área A. Então ele vai ter N voltas. Comprimento L. E seção transversal de área A. Certo? E eu sei. Por que eu sei? Porque a gente calculou a aula passada, certo? A gente calculou a aula passada a indutância de um solenoide. E o conteúdo é cumulativo, então tem que saber. Certo? Que é M0, se eu escrevo em termos do Nzinho, que é Nzão sobre L, Lzinho A, né? Lzinho quadrado, aí o Lzinho vai para cima. Certo? Essa é a indutância de um solenoide. E aí, então, a energia do solenoide, no solenoide, né, é meio, a gente acabou de fazer, Li quadrado, é igual a meio Li quadrado, só. Só que se eu dou I, é porque eu produzo um B, que é M0NI, certo? Então, eu vou tentar escrever a energia armazenada no solenoide em termos do campo magnético. O que dá para fazer. Então, o L é meio de L M0 N quadrado a L, que multiplica B quadrado, que é M0. Que multiplica I quadrado. É B M0N ao quadrado, né? Então, o L é meio de quem? M0, né? M0 fica embaixo. O N cancela. A vezes L, né? B quadrado. Como no caso, mas daí você olha para isso daqui é o volume, certo? Então eu posso escrever o L como sendo 1 sobre 2 μ0, que multiplica o volume do meu solenoide, né? Área vezes altura, vezes B quadrado.
né? Então eu posso, e assim como eu associo essa energia ao campo magnético. Então eu posso escrever que Uzinho B é a densidade de energia magnética. Ou seja, de energia armazenada no campo magnético. Magnético. Vantagens da tecnologia magnética. E aí o meu UB, então, ele vai ser 1 sobre 2 μ zero B quadrado. E assim, como não dá para mostrar, num curso de eletromagnetismo, um segundo curso de eletromagnetismo, vocês vão ver que isso é verdade, sem precisar fazer o exemplo do solenoide, né? Mas aqui precisa, porque não dá para ver de outro jeito. Isso aqui, então eu vou falar, vocês vão acreditar ou não, mas eu vou falar que isso vale para qualquer configuração. Ou seja, mesmo que eu esteja no vácuo, eu vou associar o meu campo magnético, eu vou associar ao meu campo magnético uma energia magnética, uma densidade de energia. E o V, professor? O V aparece quando eu falo que isso aqui, some quando eu falo que isso aqui é uma densidade de energia, né? Energia por volume, certo? Eu passo o V para cá, o B vai ser a densidade de energia, é a energia dividida pelo volume, que no caso o solenoide dá esse valor, e aí eu estou falando que esse valor é o valor para qualquer configuração de qualquer coisa, inclusive no vácuo. Beleza? Beleza. Legal. Então, um campo magnético dentro de um solenoide, isso aqui o problema vem todo rebuscado, né? Cheio de penduricalho. Mas vamos lá. Um campo magnético dentro de um solenoide supercondutor possui magnitude B. O solenoide possui um diâmetro interno. Eu chamei de que o diâmetro interno? E comprimento L. Então, se eu chamar isso aqui de Dzão, eu encontro a área, né? Perguntar. Determine a densidade de energia magnética. E B, a energia armazenada no campo magnético do solenoide. É aquele problema que a gente resolve em duas linhas, né? E fala, oi, vamos passar para coisas mais difíceis. A densidade de energia magnética, como eu falei para vocês, é a mesma para qualquer coisa. Isso aqui é 1 sobre 2 μ zero B quadrado. E na letra B, se eu tenho meu solenoide, fazer problema simples para a gente achar que a vida é fácil. Isso aqui vale L, aqui é A, que é π d quadrado sobre 4, certo? Então, a energia magnética do solenoide, o que é? É V, é o Bzinho que multiplica o volume, que é o Bzinho que multiplica volume. É área vezes L. Área vezes L, podia falar, por que você está fazendo isso? Só para dizer que funciona. É um problema que pode ser resolvido. 1 sobre 2 μ zero B quadrado. Que multiplica πd quadrado sobre 4 vezes L. Então, o L, a gente acabou de fazer essa conta, né? É πd quadrado L B quadrado dividido por 8 μ zero. Certo?
confortáveis, com energia armazenada no campo magnético? Professor, Oi, o senhor pode voltar um slidezinho rapidão? posso. Diga. Esse UL que o senhor achou que é meio de L quadrado, serve para todo mundo também ou é só para o solenoide? Esse o L serve para todo indutor. Tá, A conta que a gente fez foi para qualquer indutor, certo. certo? Qualquer coisa que tenha indutância. E o seu pensamento para você achar a potência ali foi que, tipo, nessa equação que você achou pela lei das malhas, eles tinham só a variação de alguma coisa. Aí você queria que fosse de energia. Aí você passou para Isso. potência. Tá, beleza, obrigado. Não é bem energia que é, né? O volt, o que é o volt? Volt é energia por unidade de carga, certo? Certo. E aí, se eu multiplico pela corrente, fica energia por unidade de carga vezes corrente, né? Então, corta a carga, fica energia por unidade de tempo. Por que eu multiplico pela corrente? Aí é mágica. Aí você tem que saber o que você vai fazer para chegar. Aquela coisa, você sabe onde você quer chegar, então você tem que transformar a equação no negócio que você sabe onde você quer chegar. Então pode Beleza. parecer mágica, mas com o tempo você vai pegando esses truques. Beleza, obrigado. É a mesma coisa que você faz quando você, por exemplo, bom, quando você tem as leis de Newton na forma da equação diferencial e passa para a energia, você multiplica por x ponto, mas vocês não viram isso, né? Para transformar a lei de Newton em conservação. Mas vocês vão ver isso em algum momento, porque tem que ver primeiro o IDO. Aí é complicado. Para poder fazer essas coisas de equação diferencial. Mas é lícito. Beleza, obrigado. Então vamos lá. Então, agora que todo mundo aqueceu, a gente vai começar a aula que seria a aula de hoje. Então, a aula de hoje é de exercícios, né? Então, por enquanto, a gente estava em anteontem, hoje a gente tem hoje. O toroide da figura. O toroide, ele é tudo, né? Eu estou cortando ele no meio para poder ver, para poder escrever. Toroide é um toro. Toro é tipo uma boinha de piscina, ou uma rosquinha. Ele consiste de N espiras e possui um corte transversal retangular. Ele é um quadradinho, um retângulo. Seus raios interno e externo são A e B e tem uma altura H. Pergunta: encontre a indutância do toroide. Como é que eu faço para encontrar a indutância do toroide? Eu pergunto para vocês. Como é que eu faço para encontrar a indutância do toroide? Como é que eu resolvo esse exercício? Tcharam. Como é que a gente resolve para achar a indutância? A gente tem que ter a força eletromotriz induzida. Uma vez que eu dou uma corrente variável, eu tenho que achar a força eletromotriz induzida, certo? Porque aí a constante de proporcionalidade é a indutância. A corrente variável eu posso dar, eu aplico a corrente. Como é que eu calculo a força eletromotriz induzida? Vamos lá, semana passada a gente fez só isso. 4 horas inteiras de força eletromotriz induzida. Como é que eu calculo a força eletromotriz induzida, dada uma corrente variável? Vamos lá, gente, está cedo, mas nem tanto. São 8h30, vamos lá. Como é que funciona? Como chamava o tópico da semana passada? Você vai dando dicas aqui na porta dos desesperados. Né?
Como é que chama? É a lei de Faraday, certo? A gente tem que achar o quê? A gente tem que achar o fluxo magnético para calcular a variação temporal dele. E para achar o fluxo magnético, a gente tem a geometria do problema, a gente tem que achar o campo magnético quando a gente aplica uma corrente. Então vamos calcular. A porta desesperada não é do tempo de vocês, né? Do Sérgio Malandro. Campo magnético. Joga no Google. Dentro do toroide. As referências que eu dou, né, são de décadas atrás. Então, Sérgio Malandro vocês conhecem, pelo menos. Eu também não. Então, eu calculo o campo magnético dentro do toroide é gerado por uma corrente I no fio. Então, eu aplico uma corrente I no fio, calculo o campo magnético. Calculando o campo magnético, eu calculo o fluxo magnético e faço a corrente variar no tempo, calculo a força eletromotriz induzida. Como é que eu calculo esse cara? Eu vou chamar essa direçãozinha aqui assim de φ, que vai variando, né? É como a gente supõe tudo ideal. Então, por simetria, dentro do toroide, o B é B na φ. Lembra, se fosse reto, um solenoide reto, o B estaria para cima. Aí eu faço o quê? Se eu entorto, o B segue a corrente líquida que anda pelo meu carinho ali. Lembra? Entra uma para cá, sai uma para cá. Tal. Então a corrente líquida está fazendo assim. Então o campo magnético está para cima. Aí, ao contrário, né? Está espelhado. Se está torcido, o campo magnético vai seguir o que está dentro, vai seguir o toroide aqui. Então, ele vai estar na direção φ, certo? Então eu vou pegar o quê? Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar um carinha aqui. De raiozinho R. Então, dado um laço amperiano, vamos lá, vamos lembrar lá os primórdios da nossa vida. Amperiano de raio R. Com respeito ao centro, né? Esse que eu desenhei nesse negócio. Eu pego só a corrente de dentro, né? Eu sei que a integral, então, de B escalar dl sobre o meu laço amperiano vai ser o quê? μ0 I total, onde I total é a corrente líquida que passa dentro do meu laço. E se eu passo uma corrente assim, né? Se o laço está aqui e eu escolho a direção, vou passar uma corrente assim. Se eu faço isso, eu consigo calcular a corrente. Mas aí, então, se eu tenho esse cara aqui no laço, se B depende de φ, então o B de R, aí B é B de R, por simetria. Eu vou supor, isso aqui é uma suposição, vezes 2πr, que o B só vai depender da distância aqui, né? É igual a μ0 I total. Certo? Então, B é igual a μ0 I total por 2πr. Eu não precisava ter suposto, mas se eu faço a conta, eu podia falar, ah, não, vou fazer assim. Eu vou fazer assim, mas eu vejo que depende de R. Então, eu vejo que isso aqui é um B de R. Por que B de R? Então, não precisava ser. Não precisava ser B de R. Mas eu faço a conta,
Então vamos escrever assim, B vezes 2πr. Eu faço a conta e o B aparece em função de R quando eu faço a conta. Mesmo que eu não quisesse. Ele aparece em função de R, né? Fica mi0 i total sobre 2πr. Então é uma função de R. Se eu variar o raio, eu mudo B. Certo? Não porque eu quero, mas porque a conta me diz isso. Então, esse é o B, aonde eu tenho o meu laço amperiano aqui, percorrido assim, né, na direção de φ, de raio R. E quem é I total? I total, se eu tenho N voltas e o I está saindo assim, né, porque eu percorro o laço, eu estou desenhando o I para cima. Se eu tenho N voltas, N voltas, nota que para cada volta tem, e se no fio passa uma corrente I, no fio, né? No fio é uma volta. Tem N voltas e no fio passa uma corrente I, a corrente total que vai passar, né? Quando eu vou fazendo aqui o laço amperiano, fazendo as contas, né? É N vezes I. Porque para cada volta, I corta a parte, a superfície interna ao laço. Então, I total é N vezes I, certo? Se total é N vezes I, então o meu B de R, quem que é o meu B de R? É mi0 Ni dividido por 2πr. Certo? E aí eu preciso, então... Então a gente começou aqui. Agora, qual que é o segundo passo? Fluxo magnético φB. Para a gente poder calcular a derivada. Eu vou escrever aqui, então, para a gente calculava B, o fluxo era B vezes A, né? Mas a gente agora varia com R, então para um elemento infinitesimal de área dA da seção transversal do toroide, tipo um carinha aqui, a seção transversal é esse negócio. Aí eu vou pegar um elementozinho dA. Para esse elementozinho dA vai ter um D fluxo. Esse D fluxo eu integro na área e acho o fluxo. Então, dφB. Quem é dφB? É B escalar dA. O dA aqui eu vou apontar para fora. Fora. Então, isso aqui é BdA. Certo? Que é isso, BdA. Eu vou escrever A. Eu vou escrever isso daqui, então, como sendo o dA. Eu vou fazer variar o raio. Posso escrever isso como H vezes dr. Certo? Meu dA vai ser pedacinho, vão ser pedacinhos assim, ó. Assim. Se eu quisesse, eu podia fazer integral dupla, integrava na altura e beleza. O B depende só da distância aqui, né? Então, dφB
é B de R vezes H vezes DR. E aí fica tudo uma maravilha, porque eu consigo substituir o B. Então, dφB M0 N HI dividido por 2π, que multiplica 1 sobre R dr. E olha que maravilha, apareceu um negócio que eu conheço. Concordam que apareceu um negócio que eu conheço? Esse é o desenho. Eu pego o R, eu faço uma variaçãozinha dr aqui. Essa área aqui pintadinha é o meu dA. E aí, o que eu faço? Eu tenho fluxo, eu integro. Para achar o fluxo tal, φB vai ser integral de dφB, que aí então tem constantes, né? μ0 NHI sobre 2π, que multiplica a integral de 1 sobre R dr, e R varia de A até B, certo? Então, meu φB igual a μ0 NH 2π. Aí eu vou pôr o I para o outro lado. Ln de B sobre A, que multiplica I. Certo? Certo? Esse é o fluxo. Na seção transversal do meu toroide. Então, como tem N espiras, eu consigo calcular a força eletromotriz induzida. Professor, Oi. o R, ele é a distância do centro até o negócio ou ele é só a distância do A até B? O R é a distância até um pontinho aqui de distância R. Aqui também. A aproximação que eu faço é que não depende dessa altura. Mas aí ele não seria mais do que a área desse quadradinho? Como assim? Tipo, ele é. A área do quadradinho era pra ser tipo base vezes altura, certo? O R Base não é vezes muito maior que a base? Se ele for a distância do centro até ali? Sim, mas a área do quadradinho é dr, né? Não é o R em si. Ah, tá. Essa base é dr, certo? Tá, entendi. Era a diferença do R. Aí eu integro em R. Eu faço vários pedacinhos compridos de espessura dr e integro em R. Tá, Beleza? beleza, obrigado. Então, para N espiras, se I de T, a indutância, a força eletromotriz induzida no toroide, que é o solenoide torto, ele vai ser N vezes essa variação, certo? Porque eu tenho N correntes passando, né? A gente viu isso, tem N voltas. Então, isso aqui é igual a N vezes, então M0, então é esse cara. Isso aqui é igual a menos. É igual a menos. Esse cara. D e dt. E como eu imaginei, não ia caber nessa D e dt. Certo? Certo? A gente achou esse resultado. Então, pronto.
A gente achou esse resultado, o L é o cara que está aqui. μ0, não é isso, gente. Tem um N aqui também. Tem N, que é N quadrado, certo? Porque são N correntes cruzando. Então é como se a corrente aqui fosse N vezes essa, né? Esse N né? N vezes o fluxo sobre um negócio. Então vai ser μ0 N quadrado H dividido por 2π Ln de B sobre A. E como esperado, isso depende só da geometria e das propriedades do meu... Como é que chama? Meu indutor, que nesse caso é um toroide. Beleza? Calculamos. Professor, por que você multiplica por N de novo? Tipo, já não estava contando todas as espiras? Esse aqui, ele é o fluxo sobre a área transversal, né? Certo. Imagina que esse cara estivesse de pé. Certo. Esse cara está de pé aqui, a corrente que passa, ela passa N vezes. Certo. Se eu pego um carinha aqui, um carrinho aqui, ela passa uma vez, dá um fluxo. Passa outra vez, dá outro fluxo. N vezes, certo? Certo. Então, se eu calculo o fluxo para eu achar a força eletromotriz induzida, eu preciso calcular a variação de fluxo, é a variação de fluxo das N voltinhas. Então, mas o N ali em cima já não faz se dar N voltinhas? Esse N aqui? É. Deixa eu ver. Não, esse N aqui é o cálculo do campo. Campo magnético. Ele é das N voltinhas, mas ele entra no campo magnético, né? Então eu tenho que fazer outro para entrar na FEM. Que esse campo magnético é uma entidade separada. E aí esse campo magnético gera um fluxo sobre uma seção. É como se tivesse... A seção seria assim aqui, né? Pegando essa espirinha aqui. Pego uma espira aqui, eu faço assim, isso aqui vai ser uma seção transversal. Passa a corrente. E aí eu tenho que pegar o fluxo sobre todas as espiras. Então, entra N no cálculo da corrente. Desculpa, a corrente é uma. Entra N no cálculo do campo magnético. E esse campo magnético gera um fluxo sobre um carinha. E o fluxo total é sobre N espiras. Esse fluxo que a gente descobriu é sobre um cara. Isso. É sobre uma espira. Eu esqueci de falar. Mas eu pego um quadradinho aqui, tá vendo? Então beleza, tá. Esse fluxo é sobre uma espira. E aí eu tenho que fazer N espiras, né? Para poder pegar o fluxo total, que vai me dar a força eletromotriz induzida no meu toroide. Beleza? E aí, com a força eletromotriz induzida, eu encontro a indutância. Aí o livro fala, olha que legal. Se eu tenho uma relação desse tipo, aqui, a indutância vai ser φB sobre I. E de fato vai, né? Mas por que vai? Porque φB é uma constante vezes I. Então a derivada de φB com sinal negativo é a mesma constante vezes dI dt, né? Então o livro fala, se eu chegar aqui, esse cara aqui é a indutância. Também mas não é porque é φB sobre I. Galha D, quando φB for uma função linear de I, de constante vezes I, quando eu calculo a força eletromotriz induzida, a constante que aparece aqui é a mesma constante que aparece aqui, que eu estou chamando de L, né? Mas não é que a indutância não é definida como sendo fluxo sobre corrente. Ela é definida como sendo força eletromotriz induzida sobre variação de corrente.
com sinal de menos, né? Isso aqui, quando o fluxo é proporcional à corrente, a constante é a mesma, enfim. Tomar cuidado só para não se atrapalhar com os conceitos físicos. Beleza, gente? O livro esquece do N? Eu não sei, o livro esquece do N. Será que eu fiz errado? O livro não põe N? Ah, então você falou que elas são iguais, mas tem um Nzinho ali de diferença. Ah, sim. É verdade. O fluxo, o fluxo total é proporcional à corrente, né? Esse aqui é o fluxo de uma espira. Se eu faço o fluxo total, que é NFB, aí sim. Aí o fluxo total é proporcional à corrente e eu acho a força. E vale isso, né? Fluxo total aí eu digo, então L é fluxo total sobre a corrente, né? No fio. Beleza. Mas esqueci mesmo. Comentários de última hora sempre causam discórdia. Então vamos resolver esse. É mais ou menos a mesma coisa, mas a geometria é diferente, então. Mas é um toroide também. Um toroide de raio maior Rzinho e raio menor Rzinho. O Rzinho ele está aqui. É o raio menor. Aqui o Rzinho, está desenhado. Possui N espiras de fio metálico enroladas em uma estrutura oca de papelão. Aí você vai calcular a resistência do papelão. Não, né? A figura mostra metade desse toroide, permitindo que vejamos seu corte transversal. Aí vamos lá, ele começa com suposições. Se Rzão é muito maior que Rzinho, ou seja, se o toroide é muito comprido, muito largo em relação à espessura, o campo magnético na região envolvida pelo fio é essencialmente igual ao campo magnético de um solenoide curvado em um grande círculo de raio R. Então aqui ele está pedindo para fazer outra aproximação mais grosseira. Que é, lá a gente viu a dependência com R, que é Rzinho, com essa distância. Agora, a gente vai supor, o Leandro está pedindo para supor que o campo magnético ele é constante aqui dentro, dado pelo campo magnético de um solenoide curvo. Tá? Modelando o campo como sendo o campo uniforme de um solenoide longo, né? Só que curvo. Mostre que a indutância do toroide descrito é aproximadamente esse negócio. Por que aproximadamente? Porque tem uma aproximação aqui, então dentro dessa aproximação valeria isso. Certo? Vocês entenderam o problema? O que tem que ser feito? A gente agora, o exercício pede para eu modelar o campo como constante aqui dentro, dado pelo campo de um solenoide longo quando eu fecho ele, assim. Porque o raio de curvatura dele vai ser muito maior do que a espessura, né? Isso, mais ou menos é a mesma coisa, mas com campo constante. É a mesma coisa, mas com campo constante. Então, nessa aproximação, vai ficar mais fácil, né? Eu vou dizer que B é μ0NI. Só que agora o Nzinho é o número de voltas dividido pelo comprimento, que é 2πr. Então, B é μ0 Nzão I sobre 2π Rzão. Aí eu passo a corrente
Um jeito, fita para cá. A área aqui está para dentro. Então eu tiro aqui o meu φb. É igual a integral de B escalar dA é igual a B vezes π rzinho ao quadrado. Então, φb é μ0 n rzinho ao quadrado dividido por 2π. Não, o π cancela, certo? 2r quadrado e para uma espira, uma volta. Veja, o fluxo magnético sobre a seção transversal é esse, para uma volta. Aí eu vou pegar todas as voltas agora. Vocês concordam? Que é isso que está acontecendo? E daí? Assim. E aí, então, o que acontece? Como a N espira, do mesmo jeito, como a N espiras, se igual a I de T, o epsilon induzido vai ser menos N de φb dt, onde φb é de uma espira, né? É igual a L menos L de dt, certo? Então, aqui eu tiro que epsilon induzido é igual, então, se eu boto isso aqui é menos μ0 n quadrado sobre 2 rzinho quadrado sobre rzão quadrado d dt. Então, esse cara aqui é meu L. E com sorte a gente acertou, né? A gente acertou. Nessa aproximação, certo? Beleza? Professor, Oi. esse seu B você também tirou daquele. Como é que é o nome? É, Lei de Ampère. mas não é daquele negócio amperiano que você fez o primeiro também? Sim. Tá. Mas aqui é mais. Aqui ele está pedindo para fazer um negócio, né? É o campo magnético de um solenoide curvado em um grande círculo. A gente já sabe o campo magnético do solenoide, Certo. curva ele em um grande círculo. Mas se você fizer a lei de Ampère, vai dar a mesma coisa, né? Só que agora ele vai ser constante, então eu calculo Beleza. como se fosse muito pequenininho, é o raio do centro. Beleza? Beleza, obrigado. Beleza. Tá certo, gente? Então, se está certo, a gente já viu agora como calcular a indutância de coisas. Várias coisas a gente já viu como calcular. Então, vamos resolver esse circuito, né? Que é a segunda parte da brincadeira. Resolver circuito. Circuitos RL. E o jeito mais legal é quando você tem que usar leis de Kirchhoff, quando você tem vários nós. Então, olha só, esse aqui é o circuito. No instante t igual a zero, o interruptor aberto da figura é fechado. Eu fecho o interruptor.
Queremos descobrir uma expressão simbólica para a corrente no indutor. Para T maior que zero. I de T. Chama essa corrente de I e determina que ela tenha sentido para baixo no indutor da figura. Então, mas o enunciado, embora ele dê vontade de chorar, ele te ajuda. Olha, o enunciado te ajuda. Porque ele vai te dar o passo a passo do que tem que fazer. Identifique I1, eu já fiz o desenho, né? Como uma corrente que passa em R1 direcionada para a direita. E I2 a direcionada para baixo em R2. Então eu tenho o meu desenho. Olha, ele me explica o que eu tenho que fazer. A gente já fez isso aula passada, vocês já sabem o que fazer. Mas ele está relembrando. A. Utilize a lei dos nós de Kirchhoff para encontrar a relação entre as três correntes. Vou pegar esse nozinho aqui para encontrar a relação entre as três correntes. Né? Esse nozinho, por exemplo. Se eu pegar o de baixo também dá, mas eu vou pegar esse. Utilize as leis da malha de Kirchhoff na malha do lado esquerdo para encontrar a outra relação. E das malhas do lado esquerdo é essa. Letra C. Utilize a lei das malhas de Kirchhoff na malha externa. Essa aqui. Para encontrar a terceira relação. Aí eu fico com 3 equações, 3 incógnitas, que são I, I1 e I2. Encontro uma equação diferencial com mais um sistema algébrico, né? Aqui vai ter uma equação diferencial para I, na lei dos nós. Não, na lei dos nós é uma equação algébrica. Na lei das malhas, da malha da esquerda azul, é uma equação algébrica. E na lei das malhas verde, de tudo, da malhona, é uma equação diferencial para I, que é a corrente que passa no indutor, que gera D e dt. Tá bom. D. Elimine o I1 e I2 das três equações para encontrar uma equação diferencial que envolva apenas a corrente I. E letra D, resolva. Letra D. Mostre que com a equação, mostre que o resultado, né? Quando eu escrevo, o resultado é esse daqui. I de T é epsilon sobre R1, que multiplica 1 menos exponencial de menos R' sobre L, né? T. Onde R' é isso daqui, R1, R2 sobre R1 mais R2. Tá? Esse é o enunciado, essa é a brincadeira. Agora. Vocês entenderam o que tem que ser feito? A gente vai aplicar a lei dos nós, lei das malhas e encontrar a corrente I. É isso que a gente vai fazer. Como a gente fez na aula passada. Não tem... corrente... Desculpa. Oi? A corrente no indutor é a única que vai variar com T? Com o tempo? É. Não, todas vão variar com o tempo. Porque se aqui eu escrevo que I1 igual a I2 mais I3, mais I, se I varia com o tempo, I2 varia com o tempo e I1 varia com o tempo, certo? Certo. Beleza. A corrente I é a única que vai entrar como uma derivada nas minhas equações. Por causa do indutor. Por causa do indutor, isso. Tá, bem. Mas variar com o tempo, todas vão variar.
Beleza. indiretamente. Beleza? Então vamos lá. Vamos aplicar as leis de Kirchhoff do jeito que ele mandou. Leis de Kirchhoff. Aí ele pede primeiro para fazer o nó C. No nó C, o que eu tenho? I1 e 2 mais I. Vou chamar de equação 1. Eu chamo de equação 1 porque depois eu tenho que copiar, tal, dizer o que eu fiz. Aí depois ele pede essa malha aqui, né? Malha ACBF. Tá, né? Essa malha Epsilon menos R1 e 1 menos R2 e 2 é igual a zero, certo? Essa é a equação da malha. Vou chamar de 2. E aí ele pede depois a malha grandona, que é essa daqui. Malha ABDE. É a BCF aqui, né? Não é a CBF, é a BCF. A BCF. Quem é a malha ABD? Epsilon menos RI. Aí ele vai passar por fora. I1, né? I1 menos por LD e DT igual a zero. Onde I1 é a corrente que passa em R1 e I é a corrente que passa em L. Eu vou chamar de equação 3. E a brincadeira é essa daqui. Queremos uma equação diferencial para poder resolver, né? Que dependa, que envolva somente a corrente I. Certo? O que a gente faz? A gente tem que escrever I1 em função, ou seja, substituir I1 em função de I na equação 3, certo? A equação 3 é o que envolve a derivada de I, a d e dt. Se eu escrevo I1 somente, se eu elimino I2 e escrevo I1 somente em função de I e de epsilon, claro, eu caio numa equação só para I e resolvo como a gente fez várias vezes até agora. Certo? Então, vamos copiar as equações que a gente tem. A gente tem o nosso C. A gente tem a malha, essa malha. A gente tem essa malha. Certo. Vocês me acompanharam, gente, no que tem que ser feito? Professor, Oi. a gente vai precisar deixar só o I na terceira equação, é isso? Porque a terceira. Por que a terceira? Porque a terceira envolve D e DT. Certo. Então a gente pode resolver de qualquer maneira, porque é um sistema de 3 equações. Mas a maneira mais fácil ou mais conveniente
é pegar a equação que envolve dI e dt e escrever tudo em função de I, porque aí dI e dt mais coisa vezes I igual a epsilon a gente sabe resolver, né? Beleza. Legal. Beleza? Então a gente vai fazer isso. A gente então tem que pegar as equações 1 e 2 e eliminar I2, certo? Porque se a gente elimina I2, a gente escreve I1 em função do resto, que é I e epsilon. Então, de 1 e 2, e que eu tenho? Eu tenho que... vamos lá. Eu tenho que I2 é igual a I1 menos I. Substituindo em 2. E aí você pode fazer da maneira que você quiser. Eu estou fazendo da maneira que eu acho mais legal. Epsilon menos R1 I1 menos R2 I1 menos I igual a zero. Então não foi muito penoso, certo? Chama a equação. Não foi muito penoso, porque foi só substituir essa aqui embaixo e a gente achou I1 em função de I, certo? Então, epsilon menos R1 mais R2 I1 menos R2I igual a zero, certo? Então, I1 é igual a... epsilon é mais, certo? Menos com menos é mais. É fácil se confundir. Então é epsilon R2I mais epsilon, certo? Dividido por R1 mais R2. Que eu vou chamar de equação 4. Certo? Então eu encontrei I1 em função de I somente e de epsilon. Claro, epsilon é uma constante. Então, que a força eletromotriz é dada pela bateria. Então eu encontrei, se você voltar no enunciado lá atrás, é isso que ele pede. Elimine I1 e I2. Já consegui eliminar I2. Falta eliminar I1, né, dessa equação aqui, dessa malha, para eu poder escrever uma equação só para I. Então eu tenho que substituir o I1 na equação para I. Concordo? Que é isso que tem que ser feito aqui. Então aqui eu faço assim. Já essa barrinha mais para cá. Aqui. Eu tenho essas equações. Eu tenho essa equação. Certo? Até aqui tudo bem? Eu vou jogar tudo lá em cima e torcer para dar certo. Então, substituindo 4 em 3. Epsilon menos R1, que multiplica R2I menos epsilon dividido por R1 mais R2 menos LD e DT
igual a zero. Então, epsilon menos R1, R2 por R1 mais R2 I menos R1 mais, né? Mais R1 sobre R1 mais R2 epsilon menos LD e DT igual a zero. E esse carinha aqui, quem é? Esse carinha aqui é o que ele pediu para chamar de R', né? Tá certo isso? Então vai ficar aqui epsilon. Tem outro cara aqui, né? Epsilon é esse. A gente, eu substitui errado aqui, né? Aqui é mais, certo? O R2 é isso daqui. É o efeito do sono, né? Não façam a prova assim que vocês acordam. Espera, toma um café, tudo isso. Menos. Certo? Epsilon, que vai multiplicar então. 1 menos R1. R1 mais R2. E aí eu torço, é aquela coisa, eu faço o que eu acho que tem que fazer e torço para dar certo. Como tudo na vida, isso também se aplica aos circuitos RL. Epsilon igual a isso, aí vai ficar menos R' onde R' é R1, R2 por R1 mais R2, menos LD e DT, igual a zero. E aí eu vou escrever então agora do jeito que eu quero, LD e DT, só para ficar bonitinho, mais R' é igual a epsilon, e vai multiplicar R1 mais R2, menos R1 dividido por R1 mais R2, certo? Então, L dt mais R' igual a epsilon R1 R1 mais R2, certo? Tá certo isso que eu fiz? Aí eu vou dividir por R', né? Lembra que a gente divide por R' para ficar L sobre R? Então eu vou escrever isso aqui, agora é a mágica do negócio. Epsilon dividido por R1, que multiplica por R2, né? Epsilon dividido por... Não tá certo isso daqui. Aqui é R2, certo? R2. Bom que vocês estão prestando atenção, né? Bom que... Aí se eu divido por R1 e multiplico por R1, e 2 dividido por R1 mais R2. Certo? E aí eu chego na equação. É o problema. Eu vou reescrever assim, então. LD dt mais R' é igual a epsilon sobre R1 que multiplica R', né? E aí eu vou dividir por R'. L sobre R'
D e dt mais I igual a epsilon sobre R1. E agora sim, a gente fez a aula passada essa conta. Aí a gente viu, eu falei, mas não é, eu errei. Aí a gente fez de novo a conta e deu certo, né? Vocês lembram desse papo todo? Então eu vou chamar isso aqui, lembra, de tal linha. Aí eu vou falar, já fizemos, então estamos felizes. Mas eu vou fazer, porque eu sou uma pessoa muito legal e muito benevolente, embora não seja consenso isso. Então eu vou resolver a equação, certo? Vamos resolver a equação. U igual do jeito que a gente fez outra vez, U igual a d i dt. Se U é igual a d i dt, se eu derivo, eu chego aqui, U', L sobre R', du dt, U. Aí eu vou fazer isso, eu vou fazer d dt dos dois lados. A zero. Então eu vou fazer d dt dos dois lados. Então L sobre R', d2i dt2 mais di dt igual a zero. Para quê? Para eu sumir com o termo constante e poder resolver a equação, depois eu volto com ele. Então, L sobre R' deu dt mais U igual a zero. Tá? Deu sobre U é igual a menos L sobre R' dt. Implica que U de t é o zero e menos L sobre R' t. E o quadrado? Qual quadrado? Aqui eu escrevi U igual a di dt, certo? Então a segunda derivada de I é a primeira derivada de U, certo? E aí Ah, eu passei para cá. beleza, obrigado, professor. Beleza. Então pronto. Então eu tenho que achar o zero agora. Se eu escrevo. Essa aqui, vocês veem que a minha constante de tempo agora, eu vou chamar de tal linha, é L sobre R', né? Essa é a constante de tempo do meu problema. A resistência efetiva que entra aqui é o R'. Então eu escrevo que U de T, o zero e menos T dividido por tal linha. E aí eu tenho que achar o zero, né? Como é que eu acho o zero? O zero eu acho aqui, ó. Cadê a equação? Aqui. Eu acho o zero aqui, né? Se t igual a zero, o zero eu acho aqui. Eu pego essa equação, por exemplo, esta equação que eu vou escrever como sendo meu tal linha, né? Esta equação
Então, de novo, essa equação em t igual, então, em t igual a zero é tal que i em t igual a zero é zero. Então, tal linha u zero é igual a epsilon sobre R1, certo? Então, u zero epsilon é 1 sobre tal linha, né? Sobre R linha, né? Cadê aqui? O zero. É que eu errei um negócio aqui. É 1 sobre tal linha. Aí a caneta, mas depois eu pego a caneta. Então o zero é 1 sobre tal, é epsilon sobre R1 multiplicar 1 sobre tal linha, certo? E aí então eu tenho o quê? Eu tenho U de T. Eu escrevi assim, U de T igual a isso. Estão me acompanhando? U de T igual a isso. E o zero é igual a isso. Então U de T é epsilon sobre R1, 1 sobre tal linha, e a menos T sobre tal linha. E aí eu integro, né? I de T menos I zero igual a integral de zero até T di dt dt igual a integral de zero até T de U de T dt. Né? Porque U é di dt. E zero é zero porque a gente ligou o sistema em T igual a zero. É isso que acontece. O sistema sai de zero e vai até uma corrente estacionária. Então, I de T, ele é a integral disso. Então, é epsilon sobre R1 vezes 1 sobre tal linha. Eu podia falar, lembra que eu podia falar aqui? Já fizemos, então o resultado é esse. Aí vocês fazem essa conta que eu estou fazendo e pronto. A integral de 0 até t de e a menos t sobre tal linha dt. Né? Super simples. E aí, I de t é epsilon sobre R1. Quando eu integro aqui, é 1 sobre tal linha. Então, quando eu integro, vai tal linha, né? Menos tal linha e a menos t sobre tal linha, avaliado entre 0 e t. Então, I de t é epsilon sobre R1, a menos tal linha. Não, o tal linha sumiu. Desculpa. Vamos fazer a conta direitinho. Tem 1 sobre tal linha aqui que eu esqueci. Tal linha. Olha o nome do. 1 sobre tal linha. Felicidade do professor. Então, o sinal de menos fica aqui, né? Menos epsilon sobre R1, que multiplica E a menos T sobre tal linha, menos 1. Então, I de T. Aí eu vou trocar a ordem desse negócio. R1, 1, menos E, menos T sobre tal linha. Onde tal linha é L sobre R', e R' era o R1, R2
por R1 mais R2. Certo? Professor, Oi. eu sei que você já explicou algumas vezes isso aqui, mas é que eu sempre me perco. Você pode voltar um slide anterior? Liga. Essa terceira linha da direita, Essa, o da que que... direita. Direita é essa. Essa linha. Isso, o que que o senhor fez aí? Aqui eu peguei L sobre. Eu fiz o quê? Tipo, eu não sei de onde saiu o DU sobre U. Tipo, parece que você inverteu, mas aí você não inverteu e aí eu fiquei perdido. Aí eu já perdi todo o resto. Tá certo. É porque eu escrevi errado aqui, né? Aqui é R' sobre L. Concorda? Quer dizer, na verdade você não concorda. É isso que você está pedindo para explicar, né? Então, eu vou fazer aqui assim, ó. Essa aqui é o meu resultado, certo? Certo. Esse é o meu resultado. Vou fazer assim. Cadê aqui? Isso aqui é um intensivão de equações diferentes. Eu tenho então essa equação. Eu estou chamando de tal linha, então eu vou escrever assim, ó. Tal linha, du, dt. Até aqui tudo bem, né? Eu vou escrever assim. Tal linha, du, dt é igual a R, U. Não, mais U igual a zero. Essa é a equação, concorda? Certo. Que a gente vai partir dela. Então eu vou escrever aqui tal linha, du, dt igual a menos U, certo? Certo. Certo. Então, du, aí é a mágica do negócio, né? dt é igual a menos um sobre tal linha U. E aí vem uma coisa que a gente pode fazer porque é lícito, mas não é rigoroso. Do ponto o que eu vou falar não é rigoroso. O procedimento é rigoroso. Tá. Eu vou multiplicar por dt. Então, du é igual a menos um sobre tal linha o dt, certo? Certo. E agora eu vou dividir por u. Ah, tá. Não é rigoroso multiplicar por dt, é rigoroso o procedimento que vocês vão ver. Du sobre u é igual a menos um sobre tal linha dt, certo? Ok. E aí eu integro. Integral de du sobre u igual a menos um sobre tal linha integral de dt. Integro aonde? De t igual a zero até o valor que eu quero, certo? Certo. E aqui eu vou integrar, então, até o meu u a partir do valor de u em t igual a zero, né? Eu tenho que calcular entre os mesmos instantes de tempo, né? Tá. O valor de u em t igual a zero, que eu não sei qual que é, não vou calcular, e o valor de u em t igual a t. Agora você podia falar Beleza. que é t' e tal, para não usar a mesma variável, mas enfim. E aí essa integral eu sei que isso aqui é ln de u de t sobre o zero, certo? Certo. É menos um sobre tal linha, t menos t zero, certo? Essa integral aqui vale t.
E aí eu tiro exponencial. É igual a menos um sobre tal linha. Quer dizer, tá certo? Tá, entendi. Então o de t sobre o zero é e menos t sobre tal linha. O de t é o zero e menos t sobre tal linha. Tá certo? Esse é o procedimento para chegar nessa equação aqui, né? Que é isso. Beleza. E aí eu aplico equação, naquela equação da lei das malhas, aí eu aplico na equação da lei das malhas aqui, o t igual a zero, a corrente em zero some, e aí eu resolvo o meu problema. Ah, você Beleza? aplicou t igual a zero. Sim, para chegar aqui, cadê? Aqui, eu aplico t igual a zero. Se eu aplico t igual a zero, aonde eu aplico t igual a zero? Eu aplico t igual a zero onde aparece o meu u. O meu u Certo. aparece aqui, no d e dt, né? Uhum. Então, se eu, nessa equação aqui, que é essa equação de baixo, que isso aqui é tal linha, eu aplico t igual a zero, o i de zero igual a zero. E aí você descobre o seu U de zero. Tá. Eu descubro o meu u de zero. Beleza? Beleza. Acho que Existem agora outras fiquei. maneiras de se fazer. Você pode partir direto dessa equação e aí você resolve. O ln vai ficar, se faz uma mudança de variável na integral, também pode fazer isso, como está no livro, para o circuito RC, que é a mesma equação, basicamente. Mas eu acho mais fácil fazer o contrário, e como eu acho mais fácil, é o que eu fiz. Mas o outro procedimento, qual que é o outro procedimento? Outro procedimento. Vocês já viram outro procedimento, né? Aquela formulinha? Como que eu calculo direto daqui sem precisar fazer nada mais? For mais fácil, né? Aqui é o tal linha, né? D I D T. Tal linha D I D T? Isso. Como é que eu faço isso daqui sem precisar fazer nada mais? Faço a mesma coisa, certo? Eu faço que tal linha D I D T. Eu vou resolver. O que, que eu fiz para resolver aqui? Para resolver aqui, eu peguei o U, escrevi que é D I D T, tirei a derivada dos dois lados dessa equação e eliminei o termo constante, certo? Foi isso que eu fiz aqui, nesse procedimento. Aqui, esse é o procedimento que eu fiz, né? Eu derivei os dois lados da equação, desta equação, e em relação ao tempo, e some o lado direito, porque ele é constante, né? A derivada dele é zero em relação a qualquer coisa. Mas eu posso também resolver direto. Tal linha d e dt é igual a epsilon sobre R1 menos I, né? Eu posso fazer isso. Então, d e dt é d e dt. É 1 sobre tal linha. Vai multiplicar epsilon menos R1i por R1, certo? D e dt 1 sobre tal linha R1 epsilon menos R1i. Tá? Vocês me dizem. Vocês gritam, caso esteja errado. Aqui, aí eu vou multiplicar por dt. Di igual a 1 sobre tal linha R1. E tem que dar o mesmo resultado, né? Se der resultado diferente é porque não está legal. Certo? Multipliquei por dt. E aí eu divido por esse cara.
Por enquanto tá tudo lícito, né? Aí eu integro de I0 até I, DI de T, né? DI sobre epsilon menos R1I é igual a 1 sobre taulinho R1, integral de 0 a T de dt, certo? Que é o lado esquerdo. O lado esquerdo, eu faço uma mudança de variável. X é igual a epsilon menos R1i. Implica aqui quando x igual a zero. E zero igual a zero, né? E zero igual a zero. Então isso implica que quando I dx é menos R1 DI, né? Implica que DI é menos R1 dx. O que mais? I igual a zero implica que x igual a epsilon. I igual a I de t implica que x é igual a x de t. Então a minha integral ela vai agora de epsilon até x, dx sobre x, não é? É igual, não é dx. O dx, o d é di, né? Menos 1 sobre R1 di, agora sim. Dx sobre x é igual a integral de 0 a t dt. Não, é 1 taulinho R1, integral de 0 a t dt é igual a t dividido por taulinho R1, certo? Certo até aqui? Cadê o copiador de coisa? Então o quê? Então, menos 1 sobre R1, ln de x sobre epsilon é igual a t sobre taulinho R1. Aqui, o x ele tem um valor aqui. Cadê? O x é epsilon menos R1. X é epsilon menos R1. Então, o R1 cancela, então menos ln epsilon menos R1i por epsilon é t sobre taulinho R1. Então, ln de epsilon menos R1i sobre epsilon é igual a menos t sobre taulinho R1, certo? Não, não tem o R1 aqui, né? É, aqui o R1 caiu. Isso. Esse R1 cancelou com esse R1. É verdade. Então, epsilon menos R1i sobre epsilon é igual a menos t, e a menos t sobre taulinho. E aí você pergunta, onde que está errado?
Onde que tá errado? Tá errado aqui, ó, gente. Volta lá. X0 igual a Y. Mas se eu tenho que. Se igual a zero, vale isso. Se I igual a I, implica que o X. Não, tá certo isso. X igual a Y menos RI. E aí eu chego aonde? Eu chego que isso aqui. Professor, Oi. o limite do x em cima não tinha que ser epsilon menos R1 vezes e Ah, sim, é verdade. Aqui, se I igual a I, implica que o x é igual a epsilon menos R1I. Sim, o limite em cima não é x. O limite de cima é I, né? Que é que eu vou chamar de x1. X1 é igual a esse cara, né? Cadê o x1? X1 é igual a esse cara, epsilon menos R1. Cadê? Me ajuda aqui. é esse mesmo, epsilon menos R1 i. I. Só que o i no instante t. Epsilon menos R1I, mas é isso que pôs aqui, não é? Epsilon menos R1I, né? Não é esse cara? É que eu tô achando estranho que vai aparecer um epsilon a mais aqui. Não, não vai. Vamos terminar. Tá certo, né? Isso aqui? Tá certo até aqui? Acho que sim. Então vamos lá. Não, vamos lá. Até aqui tudo bem? Onde esse x é epsilon menos R1i, né? O x eu vou substituir daqui a pouco. Aí, aqui, eu copiei aqui. Aí o ln, isso aqui dá um ln. E aí eu substituo x por epsilon menos R1i, né? Aqui. Certo. Então vai ficar o que daqui? Que epsilon menos R1i é igual a epsilon e a menos t sobre tal linha. Então R1i é igual. Então eu vou escrever assim. Eu vou dividir por R1. Então I, eu vou dividir por R1. Então epsilon sobre R1 menos I é igual a epsilon sobre R1 e a menos t sobre tal linha. Então, I é epsilon sobre R1 menos E a menos epsilon sobre R1 de novo, né? Menos E a menos T sobre tal linha. Tá certo isso? Tá certo isso? Eu tirei a exponencial dos dois lados aqui, né? E aí eu isolei I. Professor, o sinal não tá errado, não? Não, É, o não, último. deu certo, ó, deu a mesma expressão aqui. Ó, vamos lá. Eu jogo o I para lá e puxo o outro para cá, né? Então o I é epsilon, jogo o I para a direita. O I vai ser Ah, epsilon tá. sobre R1 menos o outro termo. Não, beleza. Tá certo. E com sorte,
chegamos ao mesmo resultado. Então, essas são duas maneiras diferentes de se resolver a equação diferencial. Uma delas é a que não está no livro, que é você derivar, resolver a equação para a derivada, que não tem termo constante. Avaliar em t igual a zero, a outra equação inicial, para achar o zero, e depois integrar. E a outro procedimento é você resolver direto. Você vai mexendo, vai chegar de um lado uma coisa que depende só de i, e do outro lado uma coisa que depende só de t, vezes as constantes. E aí o que tem i eu integro em i, o que tem t eu integro em t. Faço a mudança de variável correspondente e resolvo. Beleza? Aí você escolhe a mais fácil. Né? É assim que faz. Beleza? Vocês me acompanharam na resolução do exercício? E aí, então, eu tenho essa expressão aqui, né? Cadê a expressão? Tem essa expressão aqui. É bem confuso. Talvez a maneira de eu explicar fique confusa. Mas o procedimento é esse, né? O procedimento é esse, é você resolver a equação de modo que você consiga isolar o DI e DT, jogar o DT para o outro lado. Depois você divide tudo para jogar o I para o lado inicial e integrar. Esse procedimento é o mesmo procedimento de quando eu uso isso daqui. Eu jogo. Cadê o. Aqui. Eu jogo coisa para o lado, fica deu o DT de um lado. Quando tem deu o DT de um lado, eu passo o DT para cima, entre aspas, e jogo o U para baixo, para ficar um lado dependendo só de U, outro lado dependendo só de T. Quando um lado depende só de U ou de I, sei lá, e o outro só de T, eu consigo integrar nas variáveis adequadas. Esse lado eu integro em U, esse lado eu integro em T. Ou no outro caso, o lado integra em I, o outro lado integra em T. Beleza? Aceitável? E aí, então, a gente vai fazer o quê? A gente vai analisar o limite aceitável. Estacionário. Bom, o exercício falou para mostrar que é isso. É isso. Mas vamos ver se é isso mesmo. O limite estacionário, isso aqui é um fio, certo? A expressão nos dá I de infinito é epsilon sobre R1, certo? Essa é a expressão aqui que aparece quando t vai para infinito. Mas aí, então, será que nesse limite, quando o indutor é tudo constante, corrente constante, e o indutor se comporta como um fio, esse circuito, que é um circuito só com resistências, me dá essa corrente aqui? Se não der, porque tá errado. Mas olha só, nesse caso, agora sim, nesse caso, com o indutor se comportando. Porque ele é um fio, né? Só que ele é um fio enrolado. Isso que gera a indutância. Quando a corrente não é constante. Agora sim, se você olhar, o resistor R está em curto-circuito. O resistor R2 está em curto-circuito.
Porque é muito mais fácil a corrente passar por aqui do que a corrente passar por aqui. Aquela não, nessa aproximação, quando essa corrente que vem aqui, I1, ela passa por aqui, ela não tem resistência nenhuma. Se ela passa por aqui, ela vai ter resistência R2. Então, isso aqui é o chamado curto-circuito. Curto-circuito é quando você tem uma resistência, você pega um fio, liga aqui, né? E a corrente, em vez de passar por aqui, ela passa por aqui. Vocês concordam que isso acontece? Então, não passa corrente em R2. Se não passa corrente em R2, isso implica que eu tenho que o I igual a I1, né? É como se aqui não existisse. Que é Epsilon sobre R1, certo? Que é a corrente que passa no circuito de fora aqui, que R2 não passa corrente, é como se ele não existisse. E aí, deu certo. Vocês concordam? Que é isso que acontece, então, no limite estacionário, é isso que acontece. Se você calcular I2, lembra que se você calculasse I2, o I era I2 mais I, então isso aqui está de acordo também com a lei dos nós em C. Então está tudo consistente. Isso, eu só calculei o caso estacionário para verificar. É sempre bom ver o caso estacionário para ver se fez a conta certa. Eu vi o caso estacionário para ver. O livro já falou que essa é a conta certa, mas supõe que o livro não tivesse falado. Eu vou verificar o caso estacionário para ver se quando a corrente é constante no final, quando a corrente é constante, o indutor não gera força eletromotriz, né? O indutor comporta como fio. Se a expressão para I me dá o que eu espero de um circuito só com resistores, né? É para isso que eu faço essa análise aqui. E se essa análise dá uma coisa diferente do valor infinito dessa expressão, do valor assintótico dessa expressão, né? Quer dizer que alguma coisa está errada. Ou está errada a minha análise, ou está errada a expressão que eu cheguei. E aí eu volto e verifico, né? Então, olha que alegria. Beleza? Então, era isso que eu tinha para falar. E deu certo, ó, falando no tempo. Falta 1 minuto para acabar a aula. Deu certo. Então, beleza, gente. Então era isso.